Olá a todos, estou aqui com o Fernando. Ele vai falar sobre as tecnologias abertas para a construção e avaliação de cenários na IoT da saúde. As perguntas serão no final da palestra. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, boa noite. Vocês conseguem ver minha tela? Perfeito. Bom, então, meu nome é Fernando Nakayama de Queiroz e eu vou promover essa conversa sobre as tecnologias abertas para a construção e avaliação de cenários dentro da internet das coisas da saúde. Bom, atualmente eu me dedico exclusivamente ao doutorado na Universidade Federal do Paraná e eu faço parte do laboratório CCSC e a gente lida basicamente com segurança computacional e os meus temas específicos de pesquisa são internet das coisas, sistemas cyberfísicos, dispositivos e redes vestíveis e sistemas resilientes. Eu vou seguir esse roteiro aqui para a apresentação de hoje, então uma breve introdução, a contextualização do tema dessa conversa, a apresentação de alguns estudos de caso e uma conclusão. Então vamos começar assim, o que é a experimentação? Então, dentro da academia, a gente utiliza muito o método científico para produzir conhecimento. Esse método segue os passos de observação, elaboração do problema, levantamento da hipótese, experimentação, análise de resultados e apresentação dos resultados. Embora esse método seja muito aplicado na academia, essas etapas são bem intuitivas e a gente, mesmo que sem querer, assim, a gente também aplica no dia a dia. Então vamos colocar uma possibilidade para ilustrar aqui. Um dia você vai ligar o seu carro e ele não liga, tá? Então você levanta lá duas possibilidades do porquê que ele não está ligando. Então, a baixa carga de bateria e falta de combustível. Mas o que acontece é que essas hipóteses que você criou, elas precisam ser testadas até você concluir o que é verdadeiro e o que é falso. Então você vai lá, abre o capô, dá uma olhada no indicador da bateria e ele está legal, está ok. Então você descarta a possibilidade, por exemplo, de carga baixa da bateria. Para avaliar a falta de combustível, você usa um outro método. Você vai lá, bate no tanque, dá uma chacoalhadinha no carro e tenta escutar se tem combustível. E fazendo esses testes, você analisa o resultado e identifica que é a falta de combustível a origem do problema de o carro não ligar. Então, nos dias de hoje, né, você vai lá no posto de gasolina e paga R$ 100 no litro de combustível e resolve o seu problema. Então, o que a gente vai discutir hoje é a etapa de experimentação na área da computação, considerando as ferramentas abertas. Na computação, a experimentação pode ser conduzida basicamente de três formas aí: modelos, simulações e experimentos práticos. Os modelos são representações simplificadas da realidade que permitem predizer ou antecipar um comportamento. A simulação computacional já é uma aproximação da realidade. Então, basicamente, a gente tenta ilustrar ou avaliar como um sistema, um dispositivo, um canal de comunicação, entre outros aí, como que eles se comportam em um ambiente que representa uma situação real. Então, a gente pode usar a simulação, por exemplo, no caso de um sistema crítico. Eu tenho um sistema que não pode parar 24 horas por dia, mas eu preciso de alguns dados, né, de algumas simulações sobre esse sistema. Então, eu posso simular computacionalmente. Outra ideia é fazer testes em um sistema que ainda não existe. Então, a gente pode ir com simulação computacional. E os experimentos práticos são aqueles que são conduzidos aí em mundo real, né, com dispositivo físico, com sistema implementado já. Tá bom, mas qual que é o problema então com a experimentação? Então a gente tem três básicos aí, um deles é o custo. Esse custo pode ser financeiro, pode ser computacional, pode ser um custo de tempo envolvido na experimentação. Recursos, ou melhor, a falta deles, né? Esses recursos podem ser equipamentos, software, sistemas, infraestruturas, e também a complexidade do cenário de teste. Essa complexidade se relaciona à dificuldade de você construir um cenário específico, ou também a complexidade computacional necessária para rodar experimentos complexos. Esses experimentos mais complexos podem ficar rodando lá no computador horas, dias, semanas, meses e aí por diante. Então a ideia com essa apresentação aqui é ilustrar, através de alguns estudos de caso, que a gente consegue realizar experimentos de alta complexidade e com reconhecimento científico, empregando tecnologias abertas. Então, no decorrer da apresentação, eu vou utilizar alguns trabalhos aí que eu construí no grupo CCSC, e eles empregam ferramentas abertas aí para experimentação prática e simulada. Então,
eu vou apresentar aqui dois conceitos bem importantes para essa conversa, que são a internet das coisas e também a internet das coisas da saúde. Então, inicialmente, lá no começo, a internet estava disponível somente em alguns lugares, aí, lan house, cybercafés, instituições de ensino, e essa era a gente chama de internet dos lugares. Lá pelos anos 2000, mais ou menos, a internet se tornou mais disponível em casas e com a popularização de alguns meios de comunicação sem fio e dispositivos tipo smartphone, notebooks, as pessoas começaram a se integrar e interagir através da internet. A gente chama essa era aí de internet das pessoas. Lá por 2010, mais ou menos, novos dispositivos começaram a se integrar com a internet, como lâmpadas inteligentes, TVs inteligentes, videogames e até máquina de lavar. Né? Então, esses dispositivos começaram a se integrar entre si e também com as pessoas, criando uma interação um pouco maior. E essa tecnologia, né, esse conceito a gente chama de internet das coisas. E o que a gente vislumbra como próxima tecnologia aí é a internet dos vestíveis, onde os usuários ou carregam ou eles vestem os dispositivos que têm sensores e que têm a possibilidade de coletar dados relacionados à saúde do usuário e também à sua localização. Exemplos desses dispositivos são smartwatches, pulseiras inteligentes, óculos inteligentes e até roupas e joias com sensores. Então, da mesma forma que a IoT, que é a internet das coisas, promoveu a automação industrial, os ambientes inteligentes e a indústria 4.0, esses dispositivos vestíveis atrelados à saúde estão promovendo aí um novo conceito que chama internet das coisas da saúde. Vamos elaborar um pouquinho melhor isso aí. Então, exemplificando a internet das coisas da saúde, um exemplo tradicional pode ser um dispositivo vestível, então nesse caso aqui, um smartwatch, por exemplo, e ele está lá coletando dados relacionados à saúde do usuário. Então, nesse exemplo, temperatura e batimento cardíaco. Esses dados aqui são transmitidos até um dispositivo coordenador, um smartphone, né, um celular, utilizando alguma tecnologia de comunicação de curta distância. E, posteriormente, através de uma comunicação de longa distância, eles conseguem chegar até a internet. Então, lembrando que o objetivo é coletar o dado do usuário e fazer ele chegar até lá na internet. Uma vez na internet, estruturas aí dentro da nuvem conseguem armazenar e também tornar disponível esses dados aí para usuários, né, cadastrados em um sistema, por exemplo, e também profissionais da saúde, que podem executar o monitoramento remoto. Então, esse cenário aqui já permite a gente aceitar aí, né, a gente conhecer algumas aplicações. Entre elas, o monitoramento do paciente lá no leito hospitalar, o monitoramento de atividade física ao ar livre e o envio de alertas no caso de problemas com o usuário, como, por exemplo, uma arritmia ou uma queda, e também o monitoramento da população idosa. Na realidade, a gente tem uma série de outras aplicações que são suportadas aí pela internet das coisas da saúde. Entretanto, a gente não vai ter tempo nessa palestra de conhecer todas elas, mas a gente apresentou um trabalho bem legal no mês passado, no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, e o título está aqui na tela, então quem tiver interesse sobre as aplicações, sobre conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá, dos sistemas cyberfísicos e cyberhumanos, pode consultar esse trabalho. Então, de uma forma bem simplificada, o ciclo da informação na internet tem 3 passos bem básicos. A coleta dos dados através dos dispositivos vestíveis, lembrando que são dispositivos que o usuário usa e que ele consegue coletar informações que possam melhorar a qualidade de vida do usuário. A transmissão dos dados através de canais de comunicação, exemplos, Wi-Fi, redes celulares, tá? Entre outras aí, e a observação dos dados que diz respeito ao acesso de pessoas autorizadas a esses dados. Então, a partir desses passos básicos, a gente começa a identificar os aspectos importantes e o que a gente efetivamente consegue experimentar dentro da internet das coisas da saúde. Então, vamos analisar um cenário um pouquinho mais amplo, mas ainda simplificado, tá? Um cenário onde eu tenho lá um ou mais dispositivos vestíveis, e eles estão coletando dados da saúde do usuário e transmitindo esses dados, primeiramente para um celular e, em um segundo momento, para a nuvem, podendo ser por um ponto de acesso Wi-Fi e também pela rede celular. Então, a gente está falando aí de 3G, 4G, 5G.
E o objetivo é que os dados sejam coletados do usuário e cheguem até a internet. Lá na internet, eu tenho uma estrutura de armazenamento, né, e disponibilização dos dados, e eu tenho também, dentro desse cenário, alguns problemas em potencial. Então, ameaças aí para a segurança da rede vestível inicialmente. Então, um atacante pode utilizar as tecnologias de comunicação de curta distância para realizar ataques diretamente aos dispositivos que ameaçam a disponibilidade e a integridade dos dados. Mas ele também pode escutar os canais de comunicação locais aí, então escutar o Bluetooth, escutar a comunicação do celular até o ponto de acesso via Wi-Fi, e ele vai ameaçar, assim, a confidencialidade dos dados que estão sendo trafegados na rede. E se não fosse suficiente, a gente ainda tem os ataques que podem ser conduzidos pela internet. Então a gente tem atacantes, comumente são chamados de hackers, eu não vou entrar muito na nomenclatura, mas os atacantes aí executam ações maliciosas através da internet e geralmente eles visam, né, as estruturas que estão na nuvem. Então esse aqui é um cenário ainda simples, tá? Mas a gente já vê alguns desdobramentos. Então vamos entender dentro desse cenário, né, que é um cenário simples o suficiente, mas é possível que qualquer pessoa que tem um smartwatch, que tem uma pulseira inteligente, que vai conseguir identificar com esse cenário, mas talvez não tenha imaginado que tem todos esses passos, né, essas etapas que a informação passa, e também essas ameaças que a gente tem. Então, lembrando que a gente pode experimentar através de modelos, simulações e experimentos práticos, quais são os alvos de experimentação que a gente tem dentro da internet das coisas da saúde. Então, a gente pode experimentar com os dispositivos, então os dispositivos efetivamente, os vestíveis, os smartphones, os canais de comunicação, as estruturas na nuvem, né, que podem ser compostas de hardware, software, canais de comunicação também, e a gente também pode avaliar a resiliência, a capacidade de mitigação de um sistema a esses atacantes, tanto na parte mais próxima do usuário, quanto na parte mais externa, considerando a internet. Bom, tudo bem, agora que a gente entende mais ou menos do que se trata a internet das coisas da saúde, eu vou especificar alguns casos, e lembrando que a ideia é aonde foram empregadas soluções abertas para que a gente conseguisse fazer a experimentação dentro da internet das coisas da saúde. Então, esse primeiro trabalho aqui é uma cooperação entre a UFPR e a Northeastern University nos Estados Unidos. Ele iniciou com uma publicação no SBRC, então essa publicação é essa que está embaixo aqui, ela é em português, para quem tiver dificuldade com o idioma, então pode dar uma olhadinha, e depois ela virou um artigo de revista, tá? Em 2020. Então, ambos os trabalhos estão disponíveis para consulta, só com o nome você consegue achar esses trabalhos na internet. Esse primeiro estudo de caso envolve sinais vitais coletados a partir de um dispositivo vestível. Nesse caso específico, a frequência cardíaca que a gente coleta dentro de um dispositivo vestível, e qualquer dispositivo vestível, qualquer smartwatch, qualquer pulseira inteligente, hoje tem a capacidade de coletar esse tipo de dado. A transmissão é uma transmissão mais nova, talvez as pessoas não conheçam tanto ainda, mas ela é chamada de comunicação galvânica, e é uma comunicação que ela passa por dentro do corpo. Então, ao invés de utilizar o ar como elemento ou cabos, a gente utiliza o corpo humano para transferir as informações. Então, o tecido e a pele, tá? Eu vou especificar um pouquinho melhor isso aqui. E também a utilização de um sinal vital como característica para autenticação. O que é mais comum a gente conhece a impressão digital para desbloquear, por exemplo, um aparelho celular. Então, eu tenho a minha digital, vocês têm as digitais de vocês, e elas são suficientemente diferentes, né, exclusivas no caso, para o smartphone identificar que eu sou eu e que vocês são vocês. O princípio é o mesmo, a única diferença é que a gente usa a frequência cardíaca, então os dados provenientes da frequência cardíaca para identificar que o seu batimento cardíaco é somente seu e o meu é somente meu. Então, o ciclo da informação é aquele mesmo, então eu tenho a aquisição e o processamento dos dados. O que difere nesse trabalho é que a transmissão dos dados não é feita nem pelo ar, nem por cabos, e sim por dentro do corpo humano,
tá? E um passo novo que a gente tem aí, considerando os dispositivos da internet das coisas da saúde, é que a gente está provendo uma forma de maior segurança do dispositivo através do processo de autenticação, tá? Então, sempre que a gente coleta a frequência cardíaca, a gente consegue traçar alguns pontos, né, dentro de um gráfico, e ele tem essa cara, uma espécie de onda, uma frequência. O que a gente defende nesse trabalho é que essa onda, embora seja muito similar à onda de todas as pessoas, ela é suficientemente distinta para que cada pessoa tenha única e exclusivamente a sua. Então, com base nessa onda, a gente criou um modelo, tá? Então, cada usuário que a gente testou, que a gente catalogou, vai ter um modelo, e quando eu ofereço novamente a onda para esse modelo, eu consigo identificar ou negar o usuário. Então, aceitar ou rejeitar a autenticação. Na figura do lado esquerdo, a gente percebe que as ondas têm uma similaridade suficientemente parecida para eu autenticar o usuário. E do lado direito, embora ela se note claramente que são duas ondas, elas não são tão similares. Então o sistema detecta como um usuário inválido. Bom, vamos falar de experimentação então, né? Experimentação com ferramentas abertas. Então, o que foi aplicado de software para todo esse experimento foi a plataforma de hardware aberto Arduino. Para a parte estatística, o software R, que é um software estatístico, tá? Bastante utilizado. Alguns tratam como uma linguagem de programação, porque ele tem uma sintaxe própria. Tá? E bastante shell script também, o bash do console Linux, que a gente utilizou muito para segmentar arquivos, unificar arquivos. E como plataforma de hardware, o Arduino, né? Então utilizamos um Uno, um Mega, alguns módulos adicionais para emular o dispositivo que a gente estava tentando construir, alguns sensores e um notebook genérico, nada de específico no notebook. E a gente ainda construiu duas bases de dados, na verdade a gente construiu uma base e a gente utilizou uma base que já existia. Então, basicamente, para os testes que foram feitos foram, primeiro, a coleta desse sinal, a coleta da frequência cardíaca de 40 usuários. Isso foi feito através de um sensor específico. Então, notem que quando a gente junta o dispositivo Arduino mais o sensor, o que a gente está tentando fazer é criar um dispositivo, um protótipo de um dispositivo. Então, esse dispositivo, ele representa o que seria um smartwatch ou uma pulseira de batimentos cardíacos. Inclusive, esse sensor é aquele sensor que tem nos smartwatches, que emite um LED verde, assim, e através desse LED ele mede a frequência cardíaca. Então, esse foi o setup que a gente usou para capturar, para coletar os dados de frequência cardíaca, e esse é o setup experimental onde a gente fez os testes para enviar a informação por dentro do tecido humano. Logicamente que por conta de uma série de normativas, aí a gente não pode fazer os testes dentro do tecido humano. Então a gente conseguiu esse membro aqui, tá? Esse membro aqui representa todas as características existentes dentro do corpo humano. Então é através desse membro que a gente executa os testes de transmissão de dados pela pele. Então aqui representa a inserção dos dados, né, em um dispositivo, a transmissão dos dados pela pele e o recebimento do outro lado. Então, o básico, logicamente que é um experimento bastante complexo, né? E quem quiser acessar todo o artigo vai conseguir dar uma olhada nisso, mas o que a gente consegue com esse experimento é a possibilidade de identificar uma pessoa através da frequência cardíaca e também que é possível transmitir dados pela pele e tecido corporal dentro de um ambiente controlado. Então, esse é o básico da experimentação. E só por curiosidade, a gente conseguiu a acurácia na nossa base, no experimento que a gente construiu, de 98,66%. Então, em 98,66% dos casos, a gente autenticou o usuário como ele mesmo. E na base externa que a gente trouxe, essa acurácia caiu aí para casa de 90%, mas ainda uma acurácia bastante grande. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo envolve um sistema portátil de suporte à vida e toda a etapa experimental foi conduzida através de simulação. Então, a gente simulou todo, a gente criou computacionalmente toda a ideia de testes empregando ferramentas livres. Tá? Esse trabalho foi apresentado no Simpósio Nacional de Gerenciamento de Redes Integradas em 2021.
e ele está disponível na I3E e na IFIP. É uma colaboração entre o Instituto Politécnico da França e a UFPR. Então, o estudo de caso envolve novamente os passos básicos do ciclo de informação, coleta, transmissão e disponibilização das informações. E o que acontece é que, geralmente, a gente utiliza um caminho para enviar essa informação. Por exemplo, você está em casa, você tem um dispositivo lá coletando os seus dados, né? Seu telefone celular está conectado no Wi-Fi e esses dados chegam até a internet. Mas, eventualmente, o que pode acontecer é que você está lá no transporte público, você tem também o seu smartwatch, ele está coletando os seus dados e está chegando até a internet, só que utilizando a rede 3G, 4G, 5G, né, o que você tiver disponível na hora. E o que a gente verificou é que hoje existem protocolos multicaminhos em que você consegue utilizar dois caminhos ao mesmo tempo. Em que situação que isso aconteceria? Então imagine lá que seu celular, ele sabe que você tem tanto a interface Wi-Fi quanto a interface 4G, tá? Quando que isso pode acontecer? Bom, quando você está em casa, por exemplo, você tem acesso tanto ao seu Wi-Fi quanto ao 4G. Quando você vai a um shopping, você tem acesso às duas tecnologias. Quando você vai a uma loja, um supermercado que tem o Wi-Fi, você tem acesso às duas tecnologias. Então, o que a gente queria verificar é a possibilidade de a gente usar os dois caminhos simultaneamente, coisa que os smartphones atuais não têm a capacidade de fazer, e que melhorias a gente poderia trazer, né? Por exemplo, a gente consegue passar as informações mais rápido, uma vez que a gente está falando de dados de saúde, então é muito importante que seja enviado rapidamente. Então a gente construiu todo um ambiente experimental avaliando esse sistema. Então todo esse sistema foi criado através de emulações, utilizando protocolos de caminho único e multicaminhos, e a transição entre esses caminhos considerando múltiplos cenários. Então, como a gente construiu esse sistema? Através do Ubuntu Linux, tá? Habilitado com o protocolo MPTCP. Então, a gente usou um notebook emulando um smartphone. Então, simulando o smartphone para o MPTCP e para o Quick também. Então, é um notebook que conseguiria falar dois caminhos simultaneamente, utilizando as duas tecnologias simultaneamente. Mas os caminhos e os access points, tanto o Wi-Fi quanto do 3G, toda essa estrutura, a gente utilizou dois simuladores para criar toda essa estrutura. Então, os caminhos, os dispositivos, tudo isso a gente fez virtualmente, então dentro de uma simulação computacional. E além disso, a gente ainda utilizou um terceiro simulador que é para gerar tráfego na rede. Então, a gente sabe que a internet não tem um fluxo perfeito de informação. Por quê? Tem muita gente utilizando, e os pacotes colidem dentro da rede. Então, a gente utilizou ainda um terceiro simulador para gerar tráfego na rede. Então, toda essa simulação, todo esse ambiente foi criado computacionalmente. Poderia ser feito fisicamente? Poderia, mas ia gerar um trabalho imensurável aí. Então, precisaria dos smartphones, precisaria de acesso às tecnologias de rede, precisaria que ambas as redes estivessem o tempo inteiro funcionando sem nenhum problema, né? E tem um aspecto muito importante que é a quantidade. Então, cada simulação dessa leva alguns minutos para acontecer e nós fizemos no total 2.400 simulações. Então, só isso já tornaria praticamente inviável a gente fazer isso na prática, então, com o smartphone, conectando nas duas redes e transmitindo dados. Bom, só rapidamente aqui, o resultado que a gente conseguiu é que nosso sistema tem uma eficiência bastante superior quando comparado com as tecnologias que existem convencionalmente. Bom, as considerações finais são, considerando a experimentação através de tecnologias abertas, é que é viável experimentar utilizando somente tecnologias abertas, tá? Os dois trabalhos que eu ilustrei, né, e tem vários outros trabalhos dentro do grupo que empregam tecnologias abertas. Então, isso tem reconhecimento científico, e o que é o reconhecimento científico nessas épocas de Covid? A gente escutou muito falar, em revista, publicação, revisão por par. Então, é exatamente isso, é todo esse processo, então, de construir um trabalho, de submeter esse trabalho, de ser avaliado cientificamente e de ter uma publicação, tá? Então, esses dois trabalhos estão publicados, né? Na verdade, são 3 trabalhos que eu mencionei, e a aprendizagem, que quando você confronta, quando você se depara com alguma coisa que você não conhece, evidentemente você tem que se esforçar muito mais para aprender, então isso gera um aprendizado extra, tá? Então,
essas são as considerações que eu queria fazer. Então, ainda dentro do tempo, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Latinoware pelo convite. O site do CCSC, a gente tem entrada, quem se interessa na pós-graduação pode se inscrever, pode dar uma olhadinha lá nas vagas que a gente tem em aberto. E esse é meu e-mail. Eu sei que eu falei bastante coisa, e tem muita coisa que às vezes pode se colocar em dúvida, a gente não vai ter tempo de sanar. Então fica aí meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida. E agora eu me coloco à disposição aí para perguntas. Muito obrigado pela palestra, Fernando. Muito interessante. Uma área muito, muito legal de se estudar, de se experimentar. Então, as perguntas estão abertas. Temos um tempinho aí. Ok. Eu vou passar aqui uma pergunta. Já tem uma pergunta aqui. O Orivaldo, ele está perguntando: o chip intracraniano proposto por Elon Musk seria um passo além dos vestíveis? Um BioWare, talvez? Essa é uma boa pergunta. Então, o trabalho que eu mencionei lá do SBRC, ele comenta sobre esses dispositivos que, na verdade, eles ultrapassam um pouco a parte de vestível, né? E ele passa a compor já um sistema um pouco mais complexo que a gente chama de sistema cyber-humano, né? Então já é uma integração um pouquinho maior, onde a gente tem essa coleta de informações, ela já não é mais um biosinal, já não é mais alguma coisa que o corpo produz, vamos dizer assim, né? Ela já está muito mais ligada, num nível muito, muito superior aí, né? Então, lógico, a ideia é que futuramente a gente consiga capturar pensamentos, né? E dentro de um dos trabalhos que eu ilustrei lá, o do SBRC, tem possibilidades de, por exemplo, mexer um braço mecânico, um braço biônico, através do raciocínio. Então, isso é uma coisa que, pouco tempo atrás, era completamente inimaginável, né? E agora já vira uma realidade. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que terminar aqui, porque o próximo palestrante está esperando. Muito obrigado, Fernando. Vocês têm um contato do Fernando, ele passou aí. Qualquer dúvida, só me mandar mandem para por ele. e-mail, vou ficar felizão de responder. Ok. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, até mais, tchau, tchau.